Essa é a primeira piada que tem que rolar. Agora, outra coisa, tem essa piada aqui também que é muito boa, né? Do Kim Kataguiri, que quem tá certo? Kim Kataguiri ou Phil Cruz? Ah, meu Deus, Kim Kataguiri tá certo. Mas veja, essa é a primeira piada que tem que rolar. Então, esse é o primeiro ponto. A segunda coisa que tem que rolar muito, que foi um ganho muito grande, não tem a ver com racismo, sim, tem absolutamente a ver com racismo, certo? Se você estudar a história da origem do cinema norte-americano, tem esse topos, certo? Do barbárie. Aliás, eu estou estudando isso, eu vou mostrar para vocês, certo? Eu vou mostrar exatamente para vocês. Eu vou mostrar para vocês. Eu estou estudando. É porque assim, o livro didático que eu uso na escola ele é muito bom e ele apresenta imagens históricas. Me dá 30 segundos só para pegar o livro didático que eu estou usando, que eu vou mostrar uma imagem histórica para mostrar como isso apela para um topos racista. Mas peraí. Enquanto eu estava enquanto eu estava ouvindo, né? Eu tava estudando, enfim, eu tô, enfim, tava preparando aula, etc, etc. E assim, é exatamente o que eu estava vendo agora. Deixa eu ver só se eu acho aqui. Aqui, ó. Essa imagem aqui, olha só, imagem de livro didático, certo? Mas é uma imagem histórica. Você consegue ver aí? Consegue ver aí? Do Cabo ao Cairo, ilustração publicada pela revista Puck de 1902. Nela, a perspectiva eurocêntrica é expressa pela representação do Reino Unido, simbolizado por uma mulher, empunhando uma bandeira da civilização sobre os povos que deveriam ser dominados por levarem a bandeira da barbárie. Então, uma mulher, tá vendo aqui, ó, civilização, aí vocês com armas, vocês ingleses com as armas na mão, e olha aqui do outro lado, né, um cara empunhando a bandeira da barbárie, e aí a população negra de África, que justifica a escravidão, ou melhor dizendo, já tinha acabado a escravidão, deixa eu me corrigir, né, já tinha acabado a escravidão, e tem um fenômeno no século XX, depois que o liberalismo corretamente, né, prega valores de liberdade, etc, etc, que ajuda a implementar o modelo capitalista industrial ao redor do mundo, para manter o colonialismo, que é absurdo, né? O colonialismo, que é o que Lenin chama de imperialismo. Aliás, uma frase do Jones que é muito importante é sobre isso, certo? Assim, eu podia dar uma alfinetada aqui no Gaio Fato, etc, etc, em relação a isso tudo, mas assim, não brigo mais, não brigo mais. Mas veja, tem uma questão importante colocada que é o seguinte: o imperialismo de Lenin, certo? O imperialismo de Lenin, ele não está falando imperialismo no senso comum de imperialismo. Imperialismo nunca existiu da forma que Lenin descreve, a não ser a partir do capitalismo industrial. Que o que ele quer dizer é que para você ser preciso, né, como é que você deveria chamar? De imperialismo capitalista. Porque não é a mesma coisa que a gente está falando, não é a mesma coisa do imperialismo português mercantilista, não é o imperialismo espanhol mercantilista, não é o imperialismo holandês mercantilista. O que Lenin está falando quando ele está falando de imperialismo é uma coisa nova, é outra coisa. O que ele está dizendo é que o capitalismo se desenvolveu como uma forma imperial, de modo que há exportações de capital a partir do monopólio capitalista da indústria e da financiarização da economia. É isso que Lenin está falando. Ou seja, não é Napoleão imperialista. Napoleão governava um império nos moldes modernos clássicos. No moderno clássico, o que eu quero dizer é o seguinte: é que na modernidade, para trás, até o Império Romano, né, quando Napoleão diz eu vou virar imperador, quando ele se torna um imperador, ele está imitando a ideia de imperador, é a ideia de império romano. Não é disso que Lenin está falando quando ele está falando de imperialismo. Quando Lenin está falando de imperialismo, é o seguinte: o capitalismo ganhou uma nova faceta. Agora, o capitalismo também é imperial. Imperial em que sentido? É porque antes você tinha essa invasão no território alheio, que sempre existiu desde sempre. O que Lenin está falando quando ele fala de imperialismo é: agora você não precisa invadir com os exércitos. Você invade com o capital. Um lance importante para isso, por exemplo, é a própria Inglaterra disputando com a França quem é que vai deter o monopólio do Cabo de Suez, certo? Do canal de Suez, melhor dizendo, do canal de Suez, que fica no Egito. O Egito era uma parte do Império Turco-Otomano e, sem dar um tiro, a Inglaterra vai lá e retira o Egito
do Império Turco-Otomano e vira um protetorado inglês, sem dar um tiro, só com capital. Entenderam? É isso que Lenin está descrevendo, e ele não é a primeira pessoa a escrever, ele apoia, assim, um economista, certo? Entenderam? Sacaram? Isso é imperialismo, do ponto de vista da descrição que Lenin está fazendo, quando ele está dizendo o capitalismo virou imperial. É porque antes você movia exércitos para conquistar territórios, agora você move capital para conquistar territórios, certo? Em síntese, é isso sim, certo? É outra coisa que ele está falando. Ele não está falando a mesma coisa que, agora o capitalismo inventou a atividade imperial. Não, agora o capitalismo está fazendo o que outras coisas, outros grupos sociais faziam com arma, espada e escudo na mão, e cavalo. Né? Agora, o que está fazendo isso é o dinheiro. Ele virou imperial. Ele vai lá nos outros locais até você manipular a economia toda e transformar. Mas por que eu estou falando disso? Tinha um motivo para eu estar falando disso. Foi porque o cara falou que não era racista. Claro que é. Claro que é. Né? Não é que a pessoa está sendo racista, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que o Kim, quando ele fala isso, ele é racista. Estou dizendo que há um apelo a uma memória, certo? De barbárie do povo revoltado, negro e não sei o quê, e eu sou a civilização, e etc, etc, etc. Certo?